Muito bom. Vamos à palavra de Deus. Senhor, fala conosco hoje mais uma vez. Tu tens aqui os teus filhos, a tua graça, a tua palavra, que a gente possa ouvir a tua voz nesta manhã tão especial. No nome de Jesus, amém. Muito bom, gente. Hoje nós estamos falando sobre esta série, o que a Bíblia diz. E hoje queremos falar o que a Bíblia diz sobre liberdade. Sobre liberdade. Tem muita coisa para se falar sobre liberdade, mas não é possível falar numa reunião só. Mas eu quero que você preste bastante atenção, porque esse tema de liberdade, ele é essencial para a vida de um cristão. Ele é essencial para a gente se relacionar com as pessoas. Ele é essencial para a gente experimentar tudo que Deus tem para nós. Amém? Então vamos começar lendo este texto, que é um texto muito conhecido, que diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres, ou livres de fato. João, capítulo 8, versículos 32 e 36. Então, o que Jesus está dizendo para nós nesse texto, é que para ser livre eu preciso conhecer a verdade. Se eu não conhecer a verdade, eu não vou ser livre, certo? É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo também que só serei realmente livre se Jesus me libertar. Então existe uma verdade, e somente essa verdade pode libertar, mas a operação dessa verdade é por meio de Cristo Jesus. Então, de que liberdade Jesus está falando? É liberdade do quê? Se alguém perguntasse para você, vocês falam que Jesus liberta, do que é que Jesus liberta? O que você diria para essa pessoa? Fala para a pessoa do seu lado. Olha, Jesus liberta, preenche as lacunas aí, fala para mim. Você sabe que Jesus liberta? Do que é que Jesus nos liberta? João, sim, é bom. Mas me libertar do quê? Eu não sou escravo de nada. Por que Jesus tem que me libertar? Então a gente precisa ler o texto inteiro. Quando a gente lê o texto inteiro, a gente vai descobrir o que é que Jesus está falando. Irmãos, quanto mais a palavra de Deus, ela não tem uma dificuldade de ler a Bíblia com relação às questões culturais, é verdade. Alguns pontos são difíceis de traduzir devido à língua muito antiga. Mas fora alguns pontos como esses, a palavra de Deus é clara e simples. Jesus é claro em dizer, olha o que ele vai falar, gente. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos. Quer dizer, tem discípulo que é verdadeiro e discípulo que não é, né? Vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos, ou se ficarem firmes na minha palavra. Então ele está dizendo, se vocês ficarem firmes na minha palavra, não é? Então vocês são meus discípulos, é o primeiro ponto. Então, se você ficar firme nisto, você vai conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Segundo ponto. Mas aí, o pessoal que estava ouvindo Jesus perguntou, mas nós somos descendentes de Abraão, nós somos judeus, nunca fomos escravos de ninguém. O que você quer dizer que vamos ser libertados? Jesus responde, eu lhes digo a verdade, todo o que peca ou todo o que vive na prática do pecado é escravo do pecado. Terceiro ponto. O escravo não é membro permanente da família. O escravo, naquela época, é um trabalhador. Mas o filho faz parte da família para sempre. O outro ponto de Jesus. E ele termina dizendo, portanto, se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Jesus explicou claramente aqui. O que ele disse? Ele disse, quem ouve e obedece a minha palavra vai conhecer a verdade. Se você prestar atenção no que eu estou falando e começar a praticar, você vai ver a verdade operar na sua vida. E ele disse, e esta verdade vai libertar você completamente. Gente, não existe libertação de mentiras, de coisas que não deviam estar na nossa vida, se a gente não conhecer a verdade a respeito disso. Se a gente não conhecer a verdade sobre nossa identidade, sobre nosso trabalho, se a gente conhecer a verdade sobre vários aspectos. Mas a pessoa que às vezes é religiosa vai dizer, mas eu preciso disso, não sei se eu preciso. E sabe, às vezes nós estamos há tanto tempo como cristãos, frequentando lugares, ouvindo palavras, a gente acha que sabe muita coisa.
E porque a gente acha que sabe muita coisa, a gente acha que é livre. Mas saber muita coisa não é ser livre. Jesus falou que quem pratica, que quem permanece é que é livre. Então, Jesus falou, quem vive pecando é escravo do pecado. E quem vive pecando e é escravo não é filho. Porque se você é escravo, você não é filho. Não tem meio termo. Não é? Então, só que quando a gente fala de pecado, sabe o que a gente pensa? A gente pensa, matar, adulterar, roubar, fazer o mal para alguém. A gente pensa nessas coisas, não é? Grosseiras. E são. Mas Jesus também está falando sobre não perdoar. Viver na prática de mentiras. Uma mentira aqui, uma mentira ali. Ansiedade. Ansiedade é pecado, viver ansioso. Medo, insatisfação, julgamento, maledicência, mania de criticar, mania de julgar, mania de sempre ver as coisas de maneira ruim, insatisfeito. Duvidar do que Deus, ciúme, raiva. Tem uma direção de Deus, então tudo isso também é pecado. Ele está dizendo que você não está vivendo como um filho, você está vivendo como um escravo, você está debaixo de uma condenação, você está debaixo de uma opressão, você está debaixo de uma coisa que te controla. Então ele falou, aí você não vive como um filho. Agora, se você for filho, que ele está dizendo nesse texto, você vai fazer parte da família para sempre. Se você é filho, você não é escravo. Então, qual é o resumo dessa primeira questão sobre liberdade? Ele está dizendo o seguinte, eu, Jesus, o Filho de Deus, liberto você e faço de você filho de Deus, verdadeiramente livre como eu sou. Amém? Ele está dizendo, olha, se eu libertar você, eu vou fazer de você um filho de Deus como eu também sou filho. Eu vou fazer de você com o meu direito diante de Deus que eu tenho. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, tudo que Cristo conquistou também é para nós. Você crê nisso, não? Esse é o primeiro pensamento para você ficar livre. Mas a religiosidade sempre vai nos achar que ainda falta alguma coisa. Então, do que Jesus nos libertou? A gente não vai falar sobre o que nos libertou, a gente já falou em outros momentos. Mas vamos lembrar que Jesus nos libertou do império das trevas. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Jesus nos libertou da escravidão ao pecado. Jesus nos libertou de toda a condenação. Ele nos libertou de toda a maldição. Ele nos libertou do passado, graças a Deus. Diga, ainda bem. Oh, glória a Jesus, nos libertou do passado, daqueles negócios que a gente não consegue. Ele nos libertou do medo. É medo disso, é medo de casar, é medo disso aqui, medo de voltar, é medo do futuro. Ele nos libertou da religiosidade. Mas aqui temos um problema às vezes, porque a religiosidade é uma coisa que parece que está certo. Mas Jesus nos libertou da religiosidade. Por isso que Ele nos deu plena liberdade. Então, irmãos, eu vou falar hoje sobre 2 pontos. A liberdade e a religiosidade, e a liberdade e os relacionamentos. Um está conectado com o outro. Um está conectado com o outro. Então, se Jesus nos fez verdadeiramente livres, nós temos que entender que também estamos livres das questões religiosas. Há muitas religiões no mundo. Há muitas maneiras. A religião é aquela tentativa humana de chegar até Deus. A religião é essa tentativa humana de agradar a Deus, de fazer algo para um Deus que vai fazer algo para mim. Amém? Eu faço alguma coisa para Deus, esse Deus então vai fazer alguma coisa para mim. Esse é o conceito básico de religião. Só que o cristianismo não funciona assim. É o Deus Todo-Poderoso, o Pai Eterno, que dá o seu Filho, faz tudo por uma humanidade e não pede nada em troca. Amém, irmãos? Nesse sentido, o cristianismo não é uma religião, porque não tem como ser uma religião. Mas você pode fazer do cristianismo uma religião. Então, falando primeiro sobre a liberdade e a religiosidade, nós temos que ir sempre para a palavra de Deus. Eu vou usar vários textos aqui, mas a ideia é a mesma. Então, não dorme, porque senão você vai perder um pedaço legal. Você quer ser realmente livre? Será que tem coisas que estão prendendo ainda? As verdades que eu vou ler que estão da palavra, pode nos colocar numa posição de liberdade que a gente nunca experimentou.
Deus não criou a gente para viver em vergonha, para viver sempre na mediocridade. Ele nos criou para sermos livres. Olha isto aqui, Gálatas 5. Nós vamos falar sobre religiosidade. Esse texto ele vai explicar um princípio. Ele está sendo aplicado aqui aos Gálatas, mas também ele é um princípio que funciona para tudo aquilo que é uma religiosidade. Eu já vou explicar o que é uma religiosidade. Olha o texto. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha como ele começa. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, se Ele nos libertou para a gente ficar escravo de novo, então Ele não nos libertou. Então, por isto, permaneçam firmes e não se deixem submeter. Olha que legal, é uma pessoa livre que se deixa escravizar, amém, irmãos? Porque ninguém pode escravizar alguém que é livre, mas a pessoa livre, ela mesmo pode se amarrar, se escravizar. Não que eu vou destruir isso aqui, então essa pessoa se deixa prender. Eu, sendo livre, me enrosco. Não se deixem intimidar, não se deixem submeter. Novamente é um jugo de escravidão. Ouçam bem Paulo, estou falando a vocês. Paulo está falando aqui o seguinte, vou explicar o contexto. Chegaram lá uns caras que se achavam muito espirituais. Vieram lá. Paulo tinha ensinado esse pessoal, pregado o evangelho. Aí, sabe aquele pessoal? Aqueles que sabem. Está cheio nas igrejas. Falsos profetas, falsos irmãos. Vem um cara que sabe. O cara que não deu a vida para aquelas pessoas. O cara, aquele que não é pastor, aquele que não se importa. E vem e vai dizer, mas vocês creem em Jesus? Ah, mas para Deus abençoar vocês têm que fazer como nós judeus, tem que se circuncidar. Circuncisão, você sabe, é cortar a pele do prepúcio. Você tem que ter essa marca. Senão... E você tem que guardar esse dia. E você tem que fazer isso. E você tem que fazer aquilo. E você tem que fazer aquilo. Porque senão... Aí Paulo está dizendo, ei, todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês querem lá cumprir a lei dos judeus? Jesus os libertou dessa lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Se você quer ser justo pelas suas próprias forças, você está dizendo, Jesus, esse sacrifício aí, legal, mas não quero. Eu me basto. Alguém quer isso? Não. Alguém quer isso? Pois é, mas tem gente que vem e nos engana. Você precisa fazer mais alguma coisa do que ter fé em Jesus, senão... Então, é mediante o Espírito que nós aguardamos, pela fé a justiça, que é a nossa esperança, que está dizendo, a nossa esperança é eterna, de vivermos como Ele, sermos como Ele é fisicamente, gente, é pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em você, é que te dá a convicção de quem você é, não é se você faz um ato religioso, amém, irmãos? Está bem claro isso, não? Mas tem muita gente fazendo um ato religioso, que acha que se não fizer alguma coisa não vai dar certo, Deus não vai abençoar, a porta não vai abrir. O capeta não vai sair, a doença não vai curar. Então, ele está dizendo, em Cristo Jesus, nem circuncisão tem efeito algum. Quer dizer, nenhum ato religioso tem efeito algum, mas sim somente uma coisa, qual que é? A fé que atua pelo amor. A fé que opera, que tem o seu poder através do amor. É isso que funciona, é a fé que se baseia no amor. Então, estando isso claro, gente, esse é o fundamento da liberdade. Então, o que é a religiosidade? É tudo que envolve mais do que simplesmente a fé na palavra e na obra consumada de Jesus na cruz. Talvez o que eu vou falar aqui vai incomodar alguns de nós. Eu fui incomodado. Porque eu também no passado eu usava certas coisas. Eu achava que tinha que fazer algumas coisas. A religiosidade, presta atenção, é tudo que envolve mais do que simplesmente a fé na palavra e na obra consumada de Jesus na cruz. No cristianismo não tem rituais nem objetos religiosos. Não tem. Não tem cruz, não tem crucifixo, não tem roupa.
Não há orações predeterminadas. A oração da libertação X, a oração da... Se não orar esse, não acontece nada. Não existe isso no cristianismo. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Você pode usá-la como religiosa, ou você pode ler ela crendo no que Ele está dizendo. Amém, irmãos? Se fosse para ter uma oração, é só essa. Mas não é você ficar rezando o Pai Nosso 100 vezes. Não é isso que vai mudar a situação. O que muda é a fé que opera pelo amor. Amém? Se você faz uma oração lida, escrita, e você não crê, não adianta nada. Não há orações predeterminadas, a palavra certa, mantra, repetição, gesto, postura, movimento, sinais. Não existe isso no cristianismo. Mas pastor, eu sei. Mas eu vi tanto disso, eu sei, eu também. E não é só com os católicos não, tem muita religiosidade nos evangelhos. Tem ou não tem? Ah, que os evangélicos inventam. Uma vez meu pai, quando se converteu, falou: filho, assim, eu achei um negócio meio ridículo, né? Falou: o que foi? Fui numa igreja aí, que uma moça pastora estava entregando uma rosa. Diz que essa rosa, você botava debaixo da cama, ele ia absorver todos os espíritos maus da casa, ele ia morrer. Meu pai falou: mas é ridículo, a rosa vai morrer fora do vaso, né? Como é que as pessoas acreditam nisso? Meu pai novo convertido já faleceu. Eu falei: pai, que legal, você já está sabendo. Não precisa de sincretismo. O que é sincretismo? É associar o poder de Deus a um objeto, a uma coisa, a um pano, a um treco. O poder de Deus existe no Espírito Santo que está dentro de você, amém? O poder de Deus reside na sua palavra, reside naquilo que Jesus disse. E era de igreja evangélica. Então não há óleo ungido, não tem água benta, não tem incenso, não tem floral. Ai meu Deus, não tem óleo ungido. É o óleo que tem poder? Não, a gente nem... E é de Israel. Ah, de Israel, então tudo bem. Ô gente, vamos acordar aí, mano. O poder está no óleo? O poder está no objeto? Mas assim, eu sei, tem muitas pessoas que carregam óleo, tudo. Eu vou falar sobre óleo. Eu sei que é um tema sensível. Eu já no passado acreditava em muitas dessas coisas. Passava óleo na porta e tudo. Uma vez eu li uns livros de uma mulher que falou tanto, falava tanto do capeta, falava tanto do diabo. Mano, que eu tinha... Lembra desses livros? Não vou nem falar, porque... E a gente lia aqueles negócios, meu Deus, era todo mundo para lá e para cá. E o capeta está ali e tudo. Então, e você tinha que ungir. Aí abria a porta, tem que ungir de novo. E unge de novo a porta, porque senão o capeta entra. Ai, Jesus. Haja óleo, não é verdade? Né? Se o poder de Deus, que venceu a morte, que venceu o diabo, que esmagou a cabeça de Satanás, precisa de um olhinho, gente. Amém, irmãos? Não vamos nos deixar enganar. Não tem dias especiais, festa especial, roupa especial, um instrumento especial, e um instrumento ungido. Ah, tem uns caras que gostam de instrumento ungido. Tem que tocar um instrumento. Não existe, não tem isso no cristianismo. No Antigo Testamento isso era usado, era símbolo do que viria. Não tem sacrifício também. Não tem penitência. Não tem troca. Não tem nada para receber bênção nenhuma. Ah, eu vou fazer jejum para Deus me dar penitência. Isso não funciona. Eu vou fazer jejum para me separar, para Deus ouvir a sua voz. Beleza, jejua. Amém? A sua fé vai aumentar. Não existe escravidão religiosa em Cristo Jesus. Se alguém falar para você, você precisa fazer isso para Jesus te ouvir, está mentindo. Só precisa dizer: Senhor, estou aqui. Ele fala: sim, pode falar. Não precisa de intermediário. Não precisa falar com anjo, subanjo. O contato é direto. Ele rasgou o véu de alto a baixo. Não há mais separação. O que é que tem? Tem batismo nas águas, tem ceia do Senhor. É o que tem. Tem palavra, oração e jejum. Mas qualquer religião tem palavra, oração e jejum. Qualquer religião tem um livro, certo ou não? Qualquer religião tem orações. Qualquer religião tem práticas. Até de jejum. Nós temos batismo nas águas. Você crê em Jesus? Testemunha nisso. Morri e nasci. Fui purificado por Cristo. Estou limpo. E a ceia do Senhor. Lembre. É um memorial para lembrar o que eu fiz para vocês na cruz. Só isso.
E não tem mágica nesses rituais. Porque não são rituais. São testemunhos. Bom, não vou falar sobre isso em detalhes hoje. Texto sobre óleo na Nova Aliança. 2. Então eles partiram dizendo a todos que se encontravam que se arrependessem. Quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2. Expulsaram muitos demônios, curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, eles curavam enfermos ungindo com óleo. O óleo era usado também para poder passar nas feridas. Alguns acham que é isso, mas na verdade não. Eles ungiam com óleo e eram curados instantaneamente. Então, é um símbolo da presença do Espírito Santo. Tiago 5,14. Está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja. Vê que também não chama qualquer um, né? Chama alguém que sabe o que está fazendo. Amém? Chama alguém que sabe o que está fazendo. Não chama qualquer um. Chama os presbíteros da igreja. Para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo. Em nome do Senhor. Presta atenção no que está escrito na Bíblia. Essa oração de fé curará o enfermo. É o óleo que vai curar o enfermo? Não. É a oração da fé. Se não tiver óleo e tiver a oração da fé, cura o enfermo? Cura ou não cura o enfermo? Cura. Cura o enfermo. Tá? E o Senhor o restabelecerá. E se cometer algum pecado, será perdoado. Porque às vezes a enfermidade só está ali porque a pessoa está no pecado. Enquanto ela se recusa a sair do pecado, aí essa enfermidade não vai sair. Existe? Existe. Aí tem uma pessoa com mais discernimento, mais sabedoria. Vai orar, as pessoas não vai dizer. Fala para ela abandonar isso aqui. Fala para ela tirar isso da sua cabeça. Fala para pensar diferente. Então aquela pessoa vai ser libertada e aquilo que mantinha ela presa na enfermidade, a enfermidade irá embora. Amém, irmãos? Então, para que temos o óleo? O óleo simboliza a presença e o poder do Espírito Santo. O óleo era usado para a cura de enfermidades nos tempos antigos, como remédio. Usado como remédio. O óleo era usado para a consagração na antiga aliança. Você colocava óleo. Era o óleo da unção, não era um óleo ungido. Era um óleo feito para ungir. O óleo carrega simbologia, mas não poder. O óleo não é ungido. O óleo não protege. O que protege é o escudo da fé. Amém, irmãos? Não tem proteção em objeto. Ungido é aquele que tem o Espírito Santo, a presença de Deus, Jesus Cristo o ungido, Cristo habita em mim, então você é ungido, amém? A unção está em você, é por isso que não se usa mais óleo de unção na Nova Aliança, porque nós já temos a unção. Como é que nós usamos o óleo? Usamos aqui, se é necessário um óleo ungido especial, então a fé em Cristo é insuficiente. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é que a Bíblia fala que você não pode usar o óleo? Pode, mas é o como nós estamos usando. Se precisa do óleo, a fé é insuficiente. Quer dizer que Cristo não basta. Se precisa do óleo, se precisa fazer as 7 semanas de oração, se precisa dar oração para aquele grande líder subir numa montanha para levar você, se precisa dar aquela oração para ir numa fogueira santa que fica lá, não sei dos quantas, não sei aquele lugar, aí Deus vai te ouvir. Tudo isso é mentira, não existe isso no Evangelho, amém, irmãos? Ah, mas se você me der a sua oração, eu vou fazer esse sacrifício, eu vou levar lá para Israel, aí Deus vai te ouvir. É sério? Ele não pode ouvir você só porque Ele te ama? Ele não vai te ouvir só porque a palavra de Deus diz que Ele ouve aquele que clama a Ele? Estão entendendo, irmãos? Vocês estão aí, não? O óleo na cura nos lembra de olhar para Deus e não para os homens. Por que a gente usa óleo na cura? Para você saber de uma coisa, esse óleo é para lembrar você uma coisa. Não sei o que estou te curando, que não tem esse poder. Só Deus pode curar, amém? Eu sou apenas o portador da mensagem dele. É o poder do Espírito Santo que cura você. Jesus andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do maligno, por onde? Pelo poder do Espírito Santo. Jesus come tinha o poder do Espírito Santo. Então a unção, o óleo na cura nos lembra de olhar para Deus, não para os homens. Pois a cura vem pelo poder do Espírito Santo. O seu uso visa glorificar a Deus que nos deu o seu Espírito Santo. Amém, irmãos? Está equilibrado agora a coisa? Não. Agora você tem que usar o óleo de uma maneira mágica. Não, o óleo especial. Se usar aquele óleo, então agora as coisas vão resolver. A oração da fé. Sem fé, você pode botar óleo, pode botar roupa, pode pular, dar cambalhota, fazer promessa. Sem fé, você pode jejuar 100 dias. Nada vai mudar. Podemos dizer amém? Será que todos concordam?
Isso aumenta a nossa fé, meus irmãos. A nossa fé não pode depender de um objeto, nem de uma pessoa. Ele cancelou o registro de acusações que eram contra nós, removendo e pregando na cruz. Ele desarmou os governantes e as autoridades espirituais, os envergonhou publicamente ao vencê-los na cruz. Quem venceu na cruz? Jesus. E ele humilhou todos os poderes espirituais que podem oprimir a nós. Não deixem que ninguém os condene pelo que comem e pelo que bebem, por celebrar certo dia. Ninguém vai condenar você, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo. Esse dia você não pode fazer, esse dia não pode fazer aquilo. Cerimônias de lua nova, de sábado, ele está falando das festas judaicas. De guardar sábado aqui, de festa ali, de coisa ali. Essas coisas são sombras da realidade. O próprio Cristo é essa realidade. Cristo já veio, Ele já morreu, Ele já ressuscitou, amém. Não adianta você guardar um dia e não fazer nada, se no seu coração você não honra a Deus. O descanso está dentro, não está fora. Vai ter que descansar? Lógico que tem que descansar. Mas então você não descansou? Não, vai para o inferno. Deus não se agrada, você não pode nem orar agora. Se você não cumpriu certos rituais, você não pode nem orar, que Deus não está te ouvindo. Você percebe quantas mentiras existem? Vocês estão aí, irmãos? Não aceitem condenação daqueles que insistem numa humildade fingida. Tem tantos... Não, eu faço assim. Não, mas eu quero agradar a Deus. Então eu faço isso, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço isso. Aí você olha para si e fala, eu nunca vou chegar no seu padrão. Isso não é humildade, isso é orgulho. Na adoração de anjos que alegam ter visões a respeito das coisas. Pessoas que têm visões, vêm anjos, vêm coisa. Deus falou isso, e Deus falou aquilo, e Deus falou aquilo outro. E você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ops, liga um alerta aí, liga um alerta aí. Amém, irmãos? Esse pessoal aqui que alegava ter visão, eles diziam assim lá na época, quem sou eu para falar com Deus? Quem sou eu para Deus me ouvir? Eu vou falar com os anjos, e os anjos vão falar com Deus. Quem sou eu para falar com Jesus? Não, eu vou falar com os anjos. Eu vou falar com os anjos, eu vou falar com uma outra pessoa, eu vou falar com um santo aí, e ele vai levar a minha oração para Deus. É sério. Então você tem essas pessoas, esses falsos mestres, vocês morreram com Cristo, e Ele os libertou dos princípios espirituais deste mundo. Diga amém. Ele nos libertou dos princípios religiosos deste mundo. Então por que continuar a seguir regras que diz, não mexe nisso, não prova aquilo, não toca nisso. Regras que não passam de ensinamentos humanos. Coisas que se deterioram com o tempo. Pode parecer sábio, exige devoção, abnegação, rigorosa disciplina, mas não contribui em nada para vencer os desejos da natureza carnal. Sabe o que ele está dizendo aqui? Tem aquelas pessoas que dizem assim, não, eu faço isso, jejuei 100 dias esse ano, oro 3 horas todos os dias, leio a Bíblia 2 vezes por ano, e mostra aquele esforço. Parece tão humilde, não parece? Mas pode ser simplesmente mentira. Eu não estou falando que você não pode orar 3 horas. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Não estou falando que a gente não vai jejuar. Estamos entendendo, irmãos? Estou falando que se isso é necessário para você ser ouvido por Deus, se isso é necessário para algo que aconteça na sua vida, então a fé em Cristo não é suficiente. Você vai orar, jejuar, porque você já é filho, porque você quer ouvir a voz dEle, porque você está apaixonado por Jesus, porque você quer ser um instrumento nas mãos dEle. Amém, irmãos? Então, façam advertência aos falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores. Esse tipo de pessoa faz você depender deles. Eles se fazem necessários. Você precisa de mim. Se eu não orar por você, se eu não levar a sua oração, me acompanhe na oração do meio-dia. Vou orar por você. Me acompanhe na oração das 6. Assine meu podcast. Din, din. Um monte de gente seguindo. Esses influencers. Eu faço isso. Olha, eu quero ser que nem ela. Olha como ela é bonita. Olha como ela tem dinheiro. Olha como ele fala.
Esses falsos se aproveitam dos que não conhecem a Deus, misturam a palavra de Deus com conceitos humanos. Vivem profetizando mensagem de Satanás. Sabe, irmãos, existem algumas pessoas, é verdade, não conhecem a palavra, os mais simples. Acha que tudo é o diabo que está fazendo. Então a pessoa tem um problema na vida dela e fala, isso é um diabo, isso é uma macumba, isso é um X, é um Y. Gente, não existe profecia da parte de Deus. Não tem profecia da parte de Deus que exalta o diabo. A profecia encoraja, consola, edifica. Amém, irmãos? Eu chego aqui e vou falar para você, tem um capeta aí, ele vai destruir a sua vida, Valdez. Se tiver algum diabo oprimindo o Arnaldo, sabe o que Deus vai dizer para mim? Fala para ele, o inimigo quer pegar você, mas o Senhor já te chamou, Ele te fortaleceu, você em Cristo é mais que vencedor. Aí é uma palavra de encorajamento. A palavra de Deus não coloca medo no coração. Amém, irmãos? Jesus falou para Satanás, para Pedro, o diabo está querendo peneirar vocês, mas eu intercedi por você, para a sua fé não desanimar. Você vai passar por isso, Pedro. Amém, irmãos? Mas Pedro ainda nem tinha o Espírito Santo nessa época. Então, irmãos, tá? Tudo que é feito, então, esse negócio de profetizar, que tem espírito aqui, tem macumba ali, tem coisa ruim aqui, pode parecer espiritual, mas cuidado, todo espírito que não exalta Cristo não é de Cristo. Todo espírito que não confessa Jesus não é de Jesus. Amém, irmãos? Quer dizer que não há opressão? A possessão dos... Não dá para diabo possuir corpo de quem tem o Espírito Santo. Gente, se o Espírito Santo está aqui dentro, o diabo não pode entrar. Amém? Opressão vem de fora. Eu acho que tem opressões. Mas você é em Cristo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Porque ele está no mundo, a opressão está no mundo. A opressão está dentro de você. Amém, irmãos? Nós temos que entender a verdade, porque a verdade liberta. Quando a gente fica escravo, achando que fica se encolhendo, fica vivendo uma vida miserável. E vão se aproveitando. Tudo que é feito de modo que você precise deles, do conselho deles, da oração deles, do que fazer. Não é que a gente não vai pedir conselho. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é que a gente vai pedir ajuda para as pessoas. Estamos falando daqueles que querem nos aproveitar. Não é? Por quê? Porque a unção está dentro de nós. Olha o texto de 1 João, gente. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Você tem uma unção que procede do Santo. Que unção que é essa? É o Espírito Santo que está em você. Vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não escreva vocês porque não conhecem a verdade, mas porque a conhecem, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Você tem o Espírito Santo. Se você perguntar, Ele vai te dar discernimento. É que a gente não conversa com o Espírito Santo. Tem, mas não conversa. Por quê? Escreva estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. João está fazendo um alerta. Olha. Ei, você que tem o Espírito Santo, ninguém pode enganar você. Porque quem tem o Espírito, como diz lá também em 1 Coríntios, discerne todas as coisas, mas não é discernido por ninguém. Vocês estão aí, né, irmãos? Eu estou falando que você... Você crê em Jesus? Você crê? Entregou a vida dele? Você tem o Espírito Santo. Pergunta para ele agora. Em qualquer momento. Quanto a vocês, a unção que dele receberam permanece em vocês. O Espírito Santo não é dado e tirado, dado e tirado. Entre Espírito sai Espírito. Entre Espírito Santo você pecou, o Espírito Santo sai. Agora tem que entrar de novo. Isso não existe. Isso não existe. Não tem base bíblica, é só uma mentira. Eu vou perder o Espírito Santo. Quer dizer que eu cometi um pecado de propósito, eu sabia que era pecado, então eu pequei contra o Espírito Santo. Não, isso é uma outra mentira. Pecado contra o Espírito Santo é você rejeitar a Cristo, é você rejeitar a salvação, é você querer saber, eu não quero a vida eterna. É uma rejeição total, chama-se apostasia. Amém, irmãos? A unção que você recebeu dele permanece em você e não precisa que alguém ensine. Quer dizer, não precisa que alguém fique dizendo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Faz isso aqui, se você não fizer isso aqui, toma isso aqui, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Mas como a unção que você recebeu dele é verdadeira, não é falsa, ela ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele. Mas você pode não permanecer.
Você pode dar espaço. Dá para dar lugar ao diabo? Dá para dar lugar ao diabo. Está claro isso, irmãos? Estou falando da liberdade que nós temos em Cristo Jesus, amém? Essa é a liberdade, nós temos o Espírito Santo. Maravilha. Muito bom. Agora vamos falar sobre liberdade e relacionamentos. Sabendo que somos livres, como é que isso afeta a maneira como nós vivemos uns com os outros? Nós podemos estar amarrando uns aos outros, prejudicando uns aos outros, em vez de ajudar uns aos outros. E na igreja muitas pessoas estão sendo machucadas e sofrendo, e estão abandonando igrejas pela maneira como se relacionam. Por causa dessa religiosidade que insistem em ter. Onde tem religiosidade, o que tem? Condenação, aponta o dedo, você isso, você aquilo, fofoca, aquele negócio, panela. Vocês estão muito quietos, está tudo bem aí, não? Que maravilha, eu sou livre em Jesus. Ninguém pode me julgar pelo que eu como. Ninguém pode me julgar pelo que eu visto. Ninguém pode me julgar como eu uso o meu dinheiro. Ninguém pode me julgar por aquilo que eu bebo. Porque não tem condenação, não devo nada para ninguém. E é tudo por causa de Jesus, só Ele. Não é verdade? Só Ele. Então eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Não é verdade, não? Eu posso, olha só que legal. Eu estou bem. Para que eu tenho que dar satisfação das coisas que eu faço? Eu sou uma pessoa livre. Então eu vou lá, bebo com os meus amigos, e empilho as minhas latinhas, e boto uma foto no Instagram. Eu sou cristão, eu sou livre em Jesus. Então eu chego lá no lugar, e eu bebo à vontade. Quem é que pode fazer? Eu sou livre. Tem alguma coisa errada com isso? Não? Tem ou não tem? É. Posso botar a roupa que eu quiser, onde eu quiser? Pode mesmo. Se a gente fosse vestido aqui como nós estamos, para tomar um sol na praia, o pessoal ia olhar e falar, mano, tudo maluco essa turma, olha aí. Mas se a gente viesse para cá, vestido para ir na praia, seria muito ruim. É verdade ou não é? Está dando para entender, irmãos? Que certas coisas não são convenientes? A nossa liberdade. Então vamos entender. O pessoal da igreja de Corinto pensava assim, tudo me é lícito. Aliás, se você está ali no 1 Coríntios, você vai perceber isso lá. Até mandei um link lá do Bible Project, no grupo das células, explicando o contexto, o que era Corinto, como é que eles viam o pecado. Depois você pode ver lá, o pessoal te manda. Então, eles diziam, todas as coisas me são lícitas. Os coríntios diziam, eu sou livre para fazer o que eu desejo. É o pensamento grego. Por que a minha consciência vai ser julgada pelas outras pessoas? Quer dizer que o que a outra pessoa pensa vai me limitar? Não, eu sou uma pessoa livre. Bom, isso está certo. Você é livre ou não é? Quer dizer que o que eu penso de você vai dominar as suas ações? Não. Então nós temos o extremismo religioso de um lado, e temos o extremismo da libertinagem do outro lado, tá certo? Está dando para entender, irmãos? Os dois lados são ruins. Então você acha que não pode, mas para mim está certo. Você acha que não pode beber, mas não tem problema de beber. Você acha que não pode comer, mas não tem problema de comer. Você acha que não pode ir naquele lugar, mas eu não acho nenhum problema em ir. E começa uma briga. Você é muito legalista, você ainda é criança, tem que amadurecer. A graça de Jesus nos perdoou todos os pecados. Jesus me fez livre de regras e religiosidades. É verdade, tudo é verdade, mas tem alguma coisa errada aí. O que está errado? Por exemplo, lá em Corinto, só para você ter uma ideia, tinha muita imoralidade sexual, muitas pessoas orgulhosas, muitas pessoas inteligentes, muitas pessoas ricas, e muitos falsos mestres que falavam muito bem. Rejeitavam o ensino do apóstolo Paulo, porque o Paulo era pobre, tinha que trabalhar para o seu sustento fazendo tenda, e era perseguido. Então o pessoal olhava para Paulo e falava, eu quero ser que nem o Paulo? Paulo está lá, olha as roupas dele, não tem casa, está sempre trabalhando por tudo. E Paulo também não era um bom orador. Diz que quando ele falava, ele não tinha a habilidade daqueles oradores que falavam no Areópago, nos atenienses. Os caras falavam com aquelas palavras bonitas, aqueles discursos maravilhosos, retóricos. Convenciam todo mundo.
E eles eram ricos, eles tinham dinheiro, tinham posição. Eu quero ser que nem esse. Pega lá o Instagram, eu quero ser essa pastora aqui. Olha o cabelo dela. Olha se ela ganhou dinheiro, ela escreveu o livro. Olha como ela é bonita. Quero viajar para onde ela viaja. Quero ser chamado. Olha esse pregador. Olha como ele é poderoso. Não, eu quero ser convidado. Está dando para entender, irmãos? Você já viu alguém seguir gente pobre em rede social? Não. Se o apóstolo Paulo tivesse um perfil, ninguém estava seguindo ele. Tudo me é permitido. Como é que Paulo responde a esses caras? Tudo me é permitido. Ele fala, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, vocês têm razão. Mas eu não deixarei que nada me escravize novamente. 1 Coríntios 6,12. A liberdade é viver em obediência ao Espírito Santo. Mais texto aqui. Tem bastante texto, hein? Vocês estão entendendo aí? Estão acompanhando, gente? Construção desse raciocínio. Porque não tem outro jeito de falar. Tem que usar aí a Bíblia. Então, olha só. O Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Onde é que está o Espírito do Senhor? Ele está aqui nesse ambiente? Está. Onde está o Espírito do Senhor agora? Onde ele está? Aqui. Se ele está aí dentro, o que tem aí? Liberdade. Então por que você é escravo de alguma coisa? Por que você acha que você ainda é escravo? Por que você acha que ainda você tem alguma coisa que não pode? Por que você acha que ainda A, B ou C? Por que anda na vergonha? Por que se anda na tristeza? Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Gente, não tem nada de mais você ser imitador de pessoas que imitam a Cristo. Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém, irmãos? Nada a ver com você admirar uma pessoa e falar, puxa, essa pessoa me encoraja. Essa pessoa me dá um bom testemunho. O testemunho dela é bom. Amém? Está dando para entender o que eu estou fazendo, a diferenciação, irmãos? Porque às vezes tem que dizer o que não é, mas tem que dizer o outro lado também. Eu sigo algumas pessoas, eles têm, mas eu vejo a vida. Eu quero viver como eles vivem diante de Cristo, amém? Eu não quero ser eles. Eu sou eu. Eu tenho uma própria identidade. Está dando para entender isso, irmãos? Para a gente ter o equilíbrio aqui, irmãos. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Fomos chamados para liberdade. Não usem a liberdade para ocasiar a vontade da carne. Não usem a liberdade para ser orgulhosos, se acharem melhor que os outros. Esperar que os outros honrem vocês. As pessoas não me honram. Tudo que eu fiz por eles, agora eles não me honram. Essa célula nunca me reconhece. Essa igreja não me reconhece. Esse pastor, essa empresa. Né, irmãos? Isso é coisa da carne. Carne quer ser glorificada. Agora, nós vamos reconhecer as pessoas. Nós vamos encorajar as pessoas. Nós vamos dizer, muito bem, Edson Paulo, o seu trabalho é muito bom. Olha, graças a você, muitas pessoas conheceram a Cristo. E você é fiel. Você com a sua esposa. Tudo bem? Sorria, Cris. Pede para ele passear com você. Devemos reconhecer. Agora, se o Palombo viver esperando o reconhecimento, ele vai sofrer. Se eu viver... Está dando para entender isso, irmãos? Sirvam uns aos outros mediante o amor. Mediante o... entrou um negócio muito legal aqui. Amor. A lei se resume no mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. 1 Pedro 2,16. Viva como pessoas livres. Como pessoas livres. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como escravos de Deus. Olha que legal. Você sendo livre, faz uma coisa. Escolha voluntariamente ser escravo de Deus. Servo de Deus. Ou seja, eu só faço aquilo que Deus quer. Amém, irmãos? Só uma pessoa livre pode fazer isso. Uma pessoa que é escrava não pode se submeter. Então, como é que usa essa liberdade? Não existe amor sem liberdade.
O amor não escraviza, o amor liberta. Amar é uma escolha, por isso onde não há liberdade não há escolha, onde não há escolha não há amor. Deus nos faz livre e diz, eu te amo. Se você escolher andar comigo, quem tem sede, faça a escolha de vir a mim e beba. Aquele que beber da água que eu lhe der, vai se tornar nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Há uma escolha. O que limita a minha liberdade é o amor que eu tenho a Deus e às pessoas. Quem ama como Jesus vai restringir a si mesmo por causa do amor ao próximo. Se eu usar a minha liberdade, eu desonro uma pessoa, eu ofendo o meu irmão, então não estou praticando a lei do amor, a lei da liberdade. Está claro isso, não? Então Paulo vai dar um exemplo. O exemplo da comida sacrificada a ídolos. Não temos isso hoje em dia, né? Você não vai no mercado e o cara fala, esse aqui sacrificamos para Artemis, esse aqui nós sacrificamos para o deus Apolo, esse aqui sacrificamos para Zeus, esse é para Zeus. Esse aqui sacrificamos para Hera. Qual que você quer? Esse aqui para Afrodite. Me dá um pouco de Afrodite, eu vou levar esse aqui. Não existe isso. Naquela época o pessoal falava. Então, comer a carne de um animal sacrificado não é adorar um ídolo. Você pega, dá graças a Deus e come. O ídolo não é nada, diz Paulo. Mas algumas pessoas, alguns novos na fé, eles criam no Deus Todo-Poderoso. Mas eles também achavam que os outros também eram deuses. Então, se eles comessem aquela carne, eles iam dizer, meu Deus, eu vou estar adorando aquele Deus. Mas não é verdade. E tinha aqueles que diziam, não, vamos comer. Quer saber de uma coisa? Eu vou lá naquele templo lá naquele ídolo, eu vou comer a carne lá naquele ídolo, naquele templo lá. Porque eu sou de Cristo Jesus. Só que quando ele fazia isso, o que ele estava fazendo? Estava atentando contra o seu irmão fraco na fé. É isso que Paulo está explicando. Devemos comer ou não comer? Devemos beber ou não beber? E Paulo vai dizer, o conhecimento traz orgulho, o amor edifica. Quanto mais você sabe, mais orgulhoso você fica. Gente com muito conhecimento, mas com pouca compaixão, tende a ser orgulhosa e desprezar os outros. Eu já vi muito isso na igreja. É como as pessoas correm atrás das pessoas. Conhecer a Bíblia não é o mesmo que obedecer o que a Bíblia diz. Amém, irmãos? O diabo conhece a Bíblia. Conhecer sobre Jesus não é o mesmo que amar Jesus. Pois quem ama Jesus, obedece a Jesus. Aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Estão entendendo aí, irmãos? Então, assim, qual que é vamos ter que ler esse texto. Tenham cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçarem. Você sabe de tudo. Você acha que tem razão sobre isso. Mas aquela pessoa lá que ainda está crescendo. Aquele que não conhece a Jesus. Você chega lá, vai no lugar, está bebendo. Aí tem um amigo seu lá que não é cristão, alcoólatra. Que tem um problema com bebida. Vê você bebendo e fala, isso é cristianismo? Pô, se isso é cristianismo, eu não quero. Os caras vão ficar bebendo lá e eu sou alcoólatra. Vocês estão entendendo, irmãos? Não temos comida, mas temos bebida. Se eu for naquele lugar, aquele lugar me traz lembranças ruins. Não tem problema, vamos lá. Não vou. Olha o que ele está dizendo. Se alguém vir a você que diz ter conhecimento superior, comer num templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar a sua consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolos? Assim, por causa do seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu, acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Eu não preciso pregar sobre isso, né? Vamos só ler o texto. Portanto, se aquilo que eu como faz o irmão pecar, nunca mais vou comer carne, pois não quero fazer meu irmão tropeçar.
Mas você é livre para comer o que você quiser. Você é livre para beber. Se embriagar é pecado. Mas glutonaria também é pecado. Beleza, irmãos? Comer demais também é pecado. O pessoal dizia que você não pode comer isso. Então, aqui tinha várias questões religiosas, de comida, de bebida. Paulo está dizendo, tudo isso aí não leva a nada. Só que se você, cheio desse conhecimento, ignorar que tem uma pessoa que não entende o que você entende, se você fizer isso, e se você pecar contra ela, você peca contra Cristo. E aí, de que adiantou essa sua liberdade? De que adiantou esse seu conhecimento? Amém, irmãos? É delicado? É delicado. Precisa da direção do Espírito Santo? Precisa. Devo beber ou não devo beber? Eu não sou escravo da bebida, então eu não bebo. Não sou escravo da comida, então eu não como. Pronto. Não é mais simples? Se um descrente convidar você para uma refeição, vamos só ler o texto. Se um descrente aceita o convite, come que oferecendo, sem questionar por motivo de consciência. Mas se alguém disser, essa carne foi oferecida a um ídolo, não coma por respeito à consciência da pessoa que o avisou. Então Paulo está dizendo, se for comer, come. Se falar que é do ídolo, fala, não como. Você sabe que não é nada, mas não come. O cara te convida para beber alguma coisa, eu bebo. Ah, eu não bebo porque eu já fui alcoólatra. Não quero. Não quero. Amém, irmãos? Porque não como por respeito à consciência. Talvez não seja uma questão de consciência para vocês, mas é para outra pessoa. Se é para outra pessoa, está na Bíblia. Colei o texto aqui. Afinal, por que minha liberdade deve ser limitada por aquilo que outros pensam? Afinal, por que seria eu condenado se comer algo pelo qual dei graças a Deus? É verdade. Por que eu tenho que ser condenado pelo que o outro pensa? Por que eu vou deixar de comer se eu dei graças a Deus? A pergunta procede. Ele responde, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer coisa. Diga isso. Quer façam qualquer coisa. Ir num lugar, dirigir, se vestir, assistir um filme. Vamos assistir esse filme juntos? Esse eu não assisto. Quer vocês comam, bebam, qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Façam para a glória de Deus. Não ofendam os judeus, os gentios, nem a igreja de Deus. Não ofendam os católicos, não ofendam os das outras religiões. Não ofendam as pessoas, amém? Se isso é ofensivo na religião daquela pessoa, não faça. Mas isso não é nada. Não faça. Aquela pessoa vai se ofender? Não faça. Não critique ela. Não aponta o dedo para ela. Ame ela. Quando você demonstra respeito, outra pessoa vai dizer, você demonstrou esse respeito. Eu lembro que o Leif Hetland contou um testemunho. Ele recebeu um líder muçulmano. E ele estava orando. Ele pegou e colocou o Alcorão do lado da Bíblia, onde ele tinha. Quando aquele cara entrou tudo, ele olhou assim e falou, você colocou o Alcorão, que é o que eu uso, do lado da Bíblia do seu Deus? Eu nunca vi um cristão fazer isso. Por que você fez isso? Você entendeu? Abriu uma porta para ele falar da graça de Deus sobre essa pessoa. Ele falou, você vai para o inferno, está tudo destruído. Ele falou, eu conheço alguém que te ama tanto. Na minha Bíblia, do meu livro, está escrito sobre você. Está escrito sobre mim? Tá, olha aqui o que diz. Amém, irmãos? Está dando para entender a liberdade? Não. Como usa a liberdade? Não ofendam. Assim também eu procuro agradar a todos em tudo que faço. Não faço apenas o que é melhor para mim. Não faço apenas o que é melhor para mim. Faço o que é melhor para os outros, a fim de que muitos sejam salvos. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo traz benefícios. Sobe a banda aqui. Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Afinal, por que minha liberdade
deve ser limitada pelo que os outros pensam. Porque eu serei condenado se comer alguma coisa pelo qual dei graças a Deus? Repetindo a pergunta. Eu limito minha liberdade por amor a Cristo e àqueles a quem Cristo ama e quer salvar. Eu limito minha liberdade para glorificar a Deus diante das pessoas e levar mais pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo. Está dando para entender, irmãos? Como usamos a liberdade? A maturidade espiritual não é medida pelo quanto eu exerço minha liberdade, mas pelo quanto eu estou disposto a abrir mão da minha liberdade em favor de outros por amor. Por amor eu abro mão da minha liberdade. Eu podia comer, mas não como. Podia beber, mas não bebo. Eu podia cantar, isso eu não canto. Eu podia falar isso, mas não falo. Eu podia ouvir essa música, mas não ouço. A maturidade é percebida por quanto amamos e perdoamos, não pelo quanto sabemos. A maturidade é percebida pelas pessoas, não por quanto a gente sabe, mas pelo quanto a gente ama, quanto a gente perdoa. Amém, irmãos? Estamos falando sobre liberdade. Tem muito mais coisas que podíamos falar sobre liberdade. Vamos ficar de pé. Como eu falei, esse é um tema muito delicado, pode ter muitas perguntas. Se eu tiver perguntas, pode mandar para a gente, tá? A gente não consegue aqui interagir num culto. Quando é um treinamento nosso aqui, a gente faz perguntas. Mas tem duas coisas para a gente responder hoje. Primeiro, eu sou livre? Tem alguma coisa que ainda me prende? Cristo me libertou de tudo. Cristo me libertou de tudo, do passado, da vergonha. Às vezes você pode estar preso na vergonha, achando que você não vai sair dessa situação. O Senhor está dizendo, eu já libertei você de toda vergonha. Em lugar da sua vergonha, eu te dei uma honra dobrada. Eu fiz de você filho amado de Deus. Eu perdoei todos os teus pecados, eu cancelei as condenações, ainda te fiz filho na casa do meu Pai. Hoje de manhã, um dos nossos irmãos teve uma palavra de Deus, de pessoas que estavam sentadas num lugar de vergonha, num lugar de tristeza, como que se arrumassem a sua cama e a sua tenda num lugar de vergonha, de tristeza, que não estava experimentando a graça de Deus. E o Senhor está dizendo para você, eu fiz você livre, eu libertei você da vergonha, da tristeza do passado, eu te libertei de tudo. Não há motivo. Tem pessoas que talvez estejam se sentindo humilhadas, estão se sentindo destruídas por outras pessoas. Ninguém tem o poder de fazer isso, só se você deixar. Ele fez você livre. Glória a Jesus. Coloca a mão no seu coração, pergunta, Espírito Santo, tem algum lugar que eu preciso ficar livre? E se você está tão preocupado com coisas que faz ou que não faz, se tem pessoas que você ofendeu porque você exerceu a sua liberdade de maneira errada, se arrependa. Eu me arrependi. Já me arrependi de ter exercido minha liberdade de maneira errada. É por isso que a gente não recomenda certas coisas. Por isso que a gente não recomenda beber, não recomenda. Pode ter pessoas que estão escravas de bebida e você está lá bebendo. Tenha sabedoria. Que nem Paulo falou, come na sua casa. Mas se comer lá em público, o pessoal vai achar que você está adorando o ídolo, não coma. Você não precisa disso, você precisa ganhar as pessoas para Jesus. Tudo que você fizer para comer ou para beber, ou qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Pense nos outros, não pense só em você mesmo. O amor pensa nos outros. Porque o amor pensa nos outros, então eu vou exercer minha liberdade de outra maneira, com muita sabedoria. Então é um arrependimento para a gente. Se alguém te ofendeu porque exerceu a liberdade, perdoa essa pessoa. Sabe, irmãos, a falta de perdão é um pecado que nos impede de levar a vida à frente. Se você guardar muito tempo
Se você ficar retendo os pecados de uma pessoa, veja, você fica retendo os pecados da pessoa e Deus já perdoou. Toda condenação fica sobre você. Porque Deus já perdoou a todos em Cristo Jesus. Mas se você retém os pecados de alguém, está dizendo, as condenações ficam sobre você. Por isso que ele fala, você vai ser atormentado. Libera o perdão. E deixa que eu faça a justiça. Deixa que eu cuido do resto. Não é você que vai resolver, sou eu que resolvo. Deus está dizendo para você, eu faço justiça, só eu sei fazer justiça. Eu não chamei você para fazer justiça, eu chamei você para ser justo. Eu faço justiça e você é justo. Eu chamei você para ser livre. Oh, Jesus.